Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ayurveda Brasil Podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre nutrir os sentidos nos solstícios de inverno. O que será que isso tudo tem a ver com a Ayurveda? O que é solstício primeiro? E o que isso tem a ver com a Ayurveda? Na verdade, eu não vou falar exatamente o que tem a ver com a Ayurveda, porque quando a gente fala de solstício e de rituais que acontecem ou que aconteciam nesse período, a gente está falando de muitas culturas, muitas tradições, uma diversidade enorme de povos e cada um deles com as suas especificidades. Mas o que a gente pode saber, isso sim, é que a palavra solstício, ela vem do latim e ela remete àquilo que não se move. Então, esse fenômeno está diretamente relacionado com o movimento do Sol, tanto o solstício de verão quanto de inverno, que são invertidos, né, no hemisfério sul e norte. Então, quando a gente está falando de solstício de inverno aqui, a gente está falando do verão lá, e o contrário, lá no 21 de dezembro. Então, assim, está relacionada com a ideia da posição do Sol. Então, é como se o Sol ficasse ali 3 dias, entre aspas, sem se mover, ou se movendo de uma forma praticamente imperceptível em relação ao ângulo da sua incidência de luz na Terra, tá? Então essa é a ideia de solstício. Como as culturas originárias de diversos lugares estavam muitíssimo relacionadas com a presença do Sol, até por conta da agricultura, do cultivo, da sobrevivência e aí de mais um montão de outras coisas, então, esses rituais em momentos de solstício eram rituais que eram comumente feitos em diversas sociedades, em diversos lugares do mundo. Não é sobre isso que a gente vai conversar, mas é sobre o que ficou. Né? Acho que essa é a ideia. O que ficou de ensinamento, de aprendizagem de um monte de povos originários de diferentes lugares do mundo em relação ao solstício, em relação à nossa vida. E será que isso tem a ver com a Ayurveda? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de solstício, então, neste episódio, neste podcast, a gente está falando dessa perspectiva, deste momento que permite com que a gente faça algumas mudanças. Vamos pensar que a gente traga à tona aquilo que a gente abafa, aquilo que está escondido, aquilo que a gente não permite se manifestar. Isso tem a ver com a Ayurveda? Bom, se eu falasse assim para você diretamente, talvez sim, ou diretamente, ou não sei o que lá, eu estaria viajando. Mas eu vou te dizer o seguinte, antes da gente entender o Ayurveda, relacionado aos doshas, relacionado ao corpo, aos elementos, à nossa saúde física, nossa saúde mental e assim por diante, o Ayurveda, ele classifica a vida em 4 pontos. Rima, que é a vida benéfica, a vida útil. Arima, que é a vida não benéfica, é a vida inútil. Shuka, ou Shukha, né, com esse H aí sendo pronunciado, que é a vida feliz, né, uma vida alegre, uma vida feliz. E Dukkha, que é a vida triste, a vida miserável, a vida infeliz, aquilo que não é alegre. Claro que o Ayurveda indica justamente uma vida que seja rima, que seja benéfica, que seja útil e que seja Shukha, que seja feliz. E esta vida com essas qualidades é que o Ayurveda vai promover, então, a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida. Então, uma vida longa, uma vida feliz, uma vida plena de saúde, uma vida com boa energia e assim por diante. Então, olha só, o que eu quero que a gente observe aqui nesse podcast de hoje? Que antes do Ayurveda classificar aí os elementos, explicar para a gente tudo isso, de como o nosso corpo é formado, como é que a gente mantém esse corpo em equilíbrio, etc., a gente tem que fazer a escolha de uma vida que seja útil e feliz. E
Isso não quer dizer que a gente não vai enfrentar perrengue na vida, que a gente não vai enfrentar desequilíbrios, que a gente não vai ter os altos e baixos, mas que sim, que se a gente tem a possibilidade de escolher felicidade e de escolher uma vida útil, é para a gente fazer essas escolhas. Agora, pela primeira vez na história deste podcast, depois de 33 episódios, porque esse é o número 34, vamos deixar um pouquinho os Samhitas do Ayurveda, que você já sabe que são os livros de referência do Ayurveda, e eu quero fazer uma reflexão junto contigo. E por que essa reflexão? Primeiro eu vou falar por quê e depois a gente vai para a reflexão. Essa reflexão surgiu justamente quando eu estava pensando neste episódio do podcast. E eu queria falar um pouquinho, eu queria propor justamente uma prática, que é o que a gente vai fazer no finzinho aqui do podcast. Eu vou propor essa prática. Eu queria propor uma prática para esse momento de solstício. Essa ideia de alimentar-se com a Ayurveda ser além do alimentar-se com um alimento que a gente come, mas também ser o nutrir os sentidos, perceber o próprio corpo, perceber quem é essa minha essência, quem sou eu, perceber o que vem desse meu centro, do meu coração, né? Então, por causa disso, por este momento do solstício de inverno, que me trouxe essa reflexão, e eu fui escrever, sempre escrevo um texto, um roteiro primeiro do podcast, antes de falar com você, para não me perder, para não viajar. Então, assim, foi neste fluxo de pensamentos que eu falei, bom, vamos conversar então sobre o que é uma vida útil. O que é uma vida útil, né? Porque quando a gente fala em vida útil da nossa sociedade, a gente está falando muitas vezes relacionada a trabalho, relacionada a você fazer o bem para uma outra pessoa, relacionada, sei lá, a caridade, a ações benevolentes. Eu li muito, na verdade, sobre um montão de coisas que estão relacionadas com essa ideia de vida útil, mas eu queria trazer uma reflexão um pouco diferente das que eu li por aí, tá? E qual é essa reflexão? Essa vida útil, a meu ver, ela está diretamente relacionada com o nosso Dharma. E como é que a gente pode entender a palavra Dharma? A palavra Dharma a gente pode traduzir como virtude. Isso é muito interessante. Por que é muito interessante? Porque, no geral, se vocês procurarem, né, na internet, etc., vocês vão ver que Dharma está muito relacionado ao propósito de vida. Faz um sentido, mas, ao mesmo tempo, a ideia de propósito de vida pode ser um peso para muita gente. Como foi para mim? Durante muito tempo eu fiquei tentando descobrir o meu Dharma, qual era o meu propósito de vida, qual era o meu propósito de vida, qual era o meu propósito de vida e assim por diante. E o que eu enxergava? Na minha pouca percepção, no meu pouco autoconhecimento, eu achava que isso tinha muito mais a ver com aquelas ações que eu fosse fazer em termos de profissão, em termos de contribuição com o planeta, com as pessoas e assim por diante. Mas o Dharma, hoje, com todo o fluxo de conhecimento que eu tive até aqui e que quero continuar tendo, posso mudar de ideia? Claro que sim. Mas neste momento, eu percebo o Dharma como aquela ação que algumas pessoas têm de deixar manifestar a sua essência, de deixar o seu eu se manifestar. E aí, quando a gente deixa esse eu se manifestar, quando a gente deixa essa essência se manifestar, existe uma marca que é somente nossa, que ninguém vai ter igual, e esse é o Dharma. E é por isso que a gente entende muitas vezes que, ouve muitas vezes que as pessoas são únicas. Elas são únicas por uma constituição, sim, dos elementos relacionados ao Ayurveda, mas não só. As pessoas são únicas porque o Dharma de ninguém se repete, porque é uma marca que está na essência dessa pessoa. Eu gosto de pensar que é a gente deixar o nosso eu se manifestar, o nosso... esse serzinho que a gente fica escondendo, que a gente coloca um monte de máscara, que a gente sufoca lá dentro, que a gente tem vergonha muitas vezes porque a sociedade cobra outra coisa, porque a gente foi educada de outra maneira, porque a gente tem um monte de barreiras para se libertar mesmo desse monte de rótulo que existe hoje em dia. Eu gosto de dizer que esse é o nosso Dharma e que ele pode se expressar
em qualquer lugar, aonde eu estiver, com quem eu estiver, em todos os espaços. É como se... Pensa numa estrutura de um projeto, a gente fala assim, tal ideia vai permear todos os projetos. Esse aqui é o nosso propósito, esse objetivo que permeia tudo. Eu acho que ele age nos diferentes projetos como o nosso Dharma age na nossa vida. Ou deveria agir, mas a gente esconde ele, a gente bloqueia ele. Então vou trocar em miúdos, vou deixar a ideia mais simplificada, mas que está próxima mesmo dessa reflexão que eu quero fazer em conjunto com você. A meu ver, o Dharma é esse nosso papel nesse universo aqui, ou no pequeno universo que a gente alcança com o nosso corpo. É assim, quem que eu sou nesse espaço, quem eu sou nos diversos espaços que eu frequento. E aí não estou falando de moralismo, não. Estou falando daquela marca que só eu tenho, aquela marca que só você tem. Sabe, que as pessoas... Não tem gente que às vezes chega nos espaços onde a gente está e a gente fica feliz em ver a pessoa porque a gente sabe que ela tem uma virtude que a gente admira muito, que a gente gosta muito, que a gente acha bonito, que a gente acha potente, que a gente acha tão lindo, que faz a gente feliz só dela estar ali, com a presença dela faz a gente feliz. Então, o que da sua presença te faz feliz e faz as outras pessoas felizes? E o que isso tudo, essa pequena reflexão tem a ver com a Ayurveda e tem a ver com o solstício de inverno? Agora vamos juntar tudo e fazer como diria a minha avó, um balaio de gato. Bom, tem a ver com a Ayurveda porque a primeira coisa que aliás, no primeiro episódio deste Ayurveda Brasil Podcast, a gente conversou sobre o Ayurveda e sobre uma prática que é muito importante para você iniciar uma vida mais ayurvédica. E eu falei sobre autopercepção. E eu falei da autopercepção começando pelo corpo físico. E basicamente isso funciona muitíssimo. E tem muita potência de autoconhecimento quando você parte do seu corpo físico e vai se permitindo a fazer esse caminhar, vai permitindo que essa trajetória ganhe espaço na sua vida e você sai daqui do corpo físico, começa a observar sentimentos, começa a observar os seus sentidos e vai ganhando cada vez mais autonomia, independência nesse fluxo, mas vai aprofundando muitíssimo o fluxo de autoconhecimento. O que isso tudo tem a ver com o solstício? Justamente porque foi por ele, como eu dizia no início do episódio, que eu comecei a pensar em todas as reflexões e trouxe aqui para a gente compartilhar, ainda que seja breve, compartilharmos um pouquinho dessas reflexões que fiz a partir aí desses meus fluxos, dos meus estudos e de tudo isso junto. E eu quero deixar aqui, então, hoje, uma prática para você fazer, em especial, a partir de hoje até o dia 25, que é quando data aí do solstício de inverno, uma prática para quem realmente está a fim de colocar o Ayurveda em ação, mas também hoje, muito mais o Yoga na prática que eu vou deixar do que o Ayurveda. E um dia eu falo as diferenças e por que Ayurveda e Yoga não são a mesma coisa. Um dia eu prometo, faço um episódio sobre isso. Mas o que eu quero que você faça é experimentar essa prática. Então você vai se sentar, eu vou narrar para você e você vai fazer sozinha, tá? Eu não estou te guiando aqui. Você vai se sentar numa posição bem confortável, sem deixar a coluna caída, nem nada disso. Não encosta a coluna. Pode ser na cadeira, não precisa ser no chão. Se for na cadeira, coloca as solas dos pés bem plantadas assim no chão, de modo que não pegue friagem, mas que esteja no chão. E se for no chão, faz aquela posturinha, pernas cruzadinhas, é do yoga mesmo, de meditação. Você vai fechar os olhos e começar a respirar normalmente. Ou seja, respire, respire, respire. Só observa a sua respiração. Só perceba como é que você respira, como o ar entra e sai do seu corpo, sem forçar, sem fazer absolutamente nada. Quando você leva atenção para uma coisa só, a tendência da nossa cabeça é ir se aquietando. Ainda que venham os pensamentos, e eles virão, você fica mais quieta, você não fica tão agitada. Nesse momento,
você vai se permitir sentir o que está aqui no centro do seu peito, na altura do coração. Não importa se você chorar, não importa se você dar risada, não importa se você gritar, só se permita sentir. Se ficar desesperador, volta a atenção para a sua respiração e fica na respiração. Mas aquieta a sua mente, aquieta, e aí você vai deixar brotar. Como que do centro do seu ser, exatamente algo que você deseja muito. Algo que está lá escondidinho e que você quer que se materialize, que esteja presente na sua vida. Pode ser algo do tipo, eu sou muito medrosa, quero parar de ter medo. Então você vai materializar algo do tipo assim, a partir de hoje eu tenho muita coragem, a partir de hoje eu sou muito segura, sempre afirmativas. E aí você vai fazer isso durante todos esses dias de solstício até o dia 25 de junho. Combinado? Para voltar, você vai focar na respiração de novo, respiração, e aí vai se espreguiçar, vai girar levemente o pescoço, vai sentir de volta o seu corpo físico. Agradecer, namastê e pronto. Faz essa prática. Pensa aí nessa nossa reflexão. Pode me escrever, pode bater papo comigo. Eu adoro. Eu, às vezes demora um pouquinho para responder, mas sempre respondo quando vejo. E eu estou muito feliz com esse episódio de hoje. Ele realmente foi um episódio flow. Então, muita gratidão se você escutou até aqui. Faça essa prática super simples e super potente. Depois me conta os resultados dela. Combinado? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê. Se você está aqui no YouTube, não esquece aqui de deixar seu like e seguir o canal.